Boa noite, pessoal. Meu nome é Guilherme. Venho aqui mais uma vez trazendo algum conteúdo sobre IA. Então, compartilhando um pouco do meu conhecimento. Eu já tinha alguns projetos criando agents, mas eu quis esse final de semana dar uma relida em todo o conteúdo que eu já tinha. E eu pensei aqui em trazer para vocês a apresentação, tipo assim, desde o início até a gente construir um agent bem avançado, utilizando MCP, ferramentas, fazendo integrações externas. Mas eu vim aqui mais no intuito de treinar o meu conhecimento e ir compartilhando com vocês o básico que a gente precisa aprender já para criar um nosso primeiro agent. O framework que a gente está utilizando aqui é o LangGraph. Então, utilizo ele por primeiro ele ser open source e ele já ter várias validações no mercado, ser utilizado, já ter integrações com vários tipos de LLM, seja Gemini, seja Anthropic. Então, eu vou trazer aqui um exemplo de uma implementação utilizando o LangGraph, bem simples, mas só para a gente bater em alguns pilares básicos. E tudo que eu vou apresentar aqui hoje, na verdade, já tem na documentação. Então, todo o código que eu estou mostrando hoje já tem na documentação do pessoal da LangChain. É só vocês irem lá na LangChain Docs, na aba de LangGraph. Aqui eu estou utilizando Python. Mas o workflow básico que a gente vai apresentar hoje vai ser a gente iniciar nosso agent passando por um nodo de LLM, que já vai ter integração com alguma LLM. No nosso caso, a gente está utilizando o Gemini. A gente vai passar por um edge que vai ser condicional. No caso, ele vai decidir se a gente vai continuar ou se a gente vai finalizar. Se a gente não finalizar, ele vai encaminhar para outro nodo que se chama toolNode, que vai estar integrado já com algumas tools, ou seja, ferramentas. Ele vai executar essas ferramentas e vai retornar a resposta para a nossa LLM. E a LLM de novo vai decidir se ela vai continuar com essa resposta aqui das nossas ferramentas, se a gente vai finalizar ou se a gente vai retornar para o nosso nodo. Beleza, já falei aqui várias palavrinhas, né? O que é Node, o que é Edge, o que são tools. Eu acho que eu vou já mostrando o código e ir passando etapa por etapa para vocês entenderem como vai funcionar do fluxo inicial até o final. Bom, claro que no começo de tudo a gente tem que escolher qual vai ser a nossa LLM. No caso aqui a gente está utilizando o Gemini 2.5 Flash, mas você pode usar qualquer uma, não importa aqui inicialmente. O LangChain também ele já tem um suporte para, eu acho que basicamente todos os LLMs, então basta você importar a específica que você vai utilizar. No caso aqui eu estou usando o Gemini, lá eles usam o da Cloud, que é da Anthropic, mas eu prefiro usar o do Gemini aqui, que eu já tenho mais familiaridade. E já no início do código, ele já define as tools ou as ferramentas. E vocês podem ver que a gente usa um decorator aqui em cima de uma função para transformar essa função em uma tool. Uma tool basicamente é uma ferramenta que a gente consegue anexar na LLM. Então a gente informa para ela que ela consegue executar essas funções com determinados critérios. E esses critérios, principalmente, são passados com base no que a gente nas anotações das nossas funções. Então, por exemplo, muita gente não gosta, né? Pode achar que isso daqui é desnecessário, mas há essas anotações que a gente utiliza nas descrições das nossas funções, como por exemplo, eu tenho essa função aqui que é o multiply. Se eu passar o mouse em cima dela, ela vai me falar que ela multiplica, né, o valor de A e B, e os argumentos que ela necessita é o que? É A e B, onde os dois são valores inteiros, o A sendo o primeiro e o B sendo o segundo. Essas informações, quando a gente fizer o bind na LLM, ela vai utilizar isso para decidir se ela vai necessitar ou não utilizar aquela ferramenta ou se ela é útil de acordo com o contexto do usuário pediu. Então, aqui a gente tem três tools. A gente tem uma de multiplicar, uma de adição e uma de divisão. Todas são funções e a gente consegue fazer isso para qualquer tipo de função.
Então você pode até, em vez de a gente estar fazendo funções simples aqui, você pode pegar e fazer uma requisição para um servidor externo e isso vai conseguir retornar os dados, sei lá. Aqui a gente, em vez de estar fazendo uma multiplicação, a gente retorna aqui um use case que seria get products. E aí a gente faz a requisição e retorna os produtos. Então aí vai cada caso de uso. Com as ferramentas criadas, a gente adiciona as ferramentas em uma lista. Então a gente tem aqui o add, multiply e o divide. E depois a gente faz o bind tools no nosso modelo, que no caso a gente está utilizando o Gemini. Então quando a gente faz esse bind tools, agora a gente tem um modelo com as ferramentas que a gente precisa para o nosso contexto, que a gente vai ser utilizado mais para frente. Perfeito. Então, a gente criou nossas ferramentas, vinculou no nosso modelo LLM. Agora, bora começar a criar os nossos nodos, que são esses em amarelinho aqui. Tá. O nodo inicial, ele vai ser o LLM Node, sendo que ele vai receber um estado. E o que seria esse estado? O estado, ele vai ser um padrão que a gente vai utilizar de comunicação, onde vai ser, por exemplo, deixa eu explicar para vocês. A cada etapa que ocorrer aqui, ou por exemplo, quando eu chamo start para LLM call, quando eu chamo LLM call para o nosso edge de decisão, se ele vai sair ou se ele vai continuar, cada etapa dessa é um estado do nosso agent. Então ele saiu do start para LLM call, do LLM call para o should continue, do should continue para tool node, do tool node ele chamou uma tool. Então, toda vez que ele sai de um estado para o outro, a gente guarda essa informação. O que tem nesse estado? Esse estado, basicamente, ele é uma classe, um objeto, que vai reter para a gente as informações que são as mensagens. E existe uns 3 ou 4 tipos de mensagens por default. Quais são esses tipos de mensagem? São as mensagens, são o user message, temos o System Message, que é o nosso prompt inicial, ou seja, é quando a gente quer dar aquela ênfase no nosso agent. Por exemplo, desculpa, a gente está construindo um agent de venda. O nosso System Message vai falar o quê? Olha, você é um agent focado em vendas. A gente passa o contexto inicial para a nossa LLM, para que ela tenha, né, a noção de qual é o seu objetivo final. User Message, ou também chama de Human Message, é a mensagem do usuário, né? O usuário fazendo o seu prompt, fazendo as perguntas. A Tool Message vai ser basicamente quando a gente chamar alguma ferramenta. E a AI Message é quando a gente utilizar a LLM. Mais para frente eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como vão passando de user para sistema para tool. Mas nosso node inicial a gente vai ter o LLM Call. O que o LLM Call vai receber por padrão? Ele vai receber o nosso System Message, ou seja, que eu tinha mostrado para vocês, a gente mostra aqui, ó, a gente vai ter o System Message que vai ter nosso conteúdo, né, que está falando aqui que ele é um assistente que vai ajudar, né, com tarefas de aritmética, questões matemáticas, né? Então a gente está informando para ele que ele é focado justamente para isso. Aqui a gente está utilizando o nosso modelo com as nossas ferramentas que a gente tinha acabado de criar. E também adicionamos aqui a mensagem do usuário, ou seja, a mensagem que o usuário enviou para a gente. Então já nesse início aqui, a gente vai ter, tá até aqui, né? A gente vai ter já dois tipos de mensagens, né? Que é a mensagem do usuário, que ele acabou de enviar, que é o Human Message, e também o nosso System Message, que é o prompt por default que a gente adicionou. Com isso, a gente vai adicionar já o nosso Edge. O que o Edge vai fazer? Quando a gente chama a nossa LLM, a nossa IA, por exemplo, quando eu falo assim, ó, some 1 mais 2, e a gente joga no nosso Node, ele vai anexar aqui, vai chamar a nossa LLM e a LLM vai retornar para a gente o seguinte objeto. Ela vai retornar um objeto para a gente que vai ter o content, que vai ter a resposta, que pode ou não ser preenchido.
Ele será preenchido quando a LLM achar que ela já consegue responder por padrão a pergunta do usuário. Então, significa que ela não precisa chamar nenhuma das ferramentas que a gente forneceu para que ela consiga responder. Então, ela fala assim, não, essa pergunta aqui é muito fácil, eu vou responder direto para o usuário e ele vai retornar o content. Quando a IA vê que ela tem uma ferramenta que está vinculada à pergunta do usuário, o que ela vai fazer? Ela vai deixar o content vazio, não vai retornar nada, e vai retornar para a gente um objeto chamado toCalls, onde ele vai retornar o nome da tool que ele vai precisar e qual vão ser os argumentos que ele vai passar. No caso aqui, no exemplo, quando eu falo some os valores, né, 1 mais 2. Então aqui ele vai retornar, a LLM vai retornar para a gente que ele vai utilizar uma ferramenta. O nome dessa ferramenta é ADD e os argumentos necessários vão ser A sendo 1 e B sendo 2. Então, por isso que é importante que as nossas tools elas tenham as descrições e, se até possível, um exemplo de como utilizá-las. Então, perfeito. O nosso Edge aqui, o que ele vai fazer? Ele vai definir se a gente precisa continuar ou já encerrar com a resposta final. Então, o que ele vai fazer aqui? Aqui ele vai pegar a última mensagem e se a mensagem da LLM retornar uma toCall, então a gente precisa retornar que ele tem que passar para o nosso próximo node, que é o toNode. Se a LLM já retornou com content, ou seja, se ela não retornou o to, significa que eu posso ir para o último node, ou seja, já retornar para o usuário. Perfeito. Tanto que ele só pode retornar duas informações aqui. Ou ele vai para o toNode, ou ele vai para o final, que é justamente o que a gente tem aqui nesse exemplo aqui. Ou ele vai para o toNode, ou ele vai para o final. Perfeito. Se ele cair no toNode, o que vai acontecer? Então, a gente vai lá no nosso toNode. Aqui, como a gente vai resolver a questão? Como a LLM passou para a gente já o nome da variável e quais são os argumentos, basta que a gente retorne as nossas ferramentas e chame ela. Então, por exemplo, aqui ele basicamente conseguiu extrair a toCall, que no caso é esse objeto aqui. Aqui ele pega o nome da variável com o name, no caso vai ser a nossa função add, e ele vai chamar essa função, ou seja, tool.invoke, passando aqui como parâmetro já nossos argumentos. Então, nesse exemplo aqui, basicamente ele está chamando a função add, passando os parâmetros A sendo igual a 1 e B sendo igual a 2. E aí ele vai anexar esse resultado como uma toMessage. Então, a gente vai pegar o result, adicionar uma lista aqui, adicionar essa mensagem, que no caso é uma toMessage, e com um conteúdo do resultado final. Então, a gente retorna aqui mais uma mensagem para a gente anexar naquele nosso estado. Perfeito. Agora que a gente tem desenhado o que o nosso LLM Call vai fazer, o que o nosso should continue vai fazer, o que o toNode vai fazer, como a gente vai juntar agora as peças desse quebra-cabeça? No nosso main, a gente vai finalmente juntar tudo que a gente conseguiu construir aqui. A gente vai construir inicialmente o nosso Agent Builder, que a gente extrai lá da biblioteca do LangGraph, nosso State Graph. E nele a gente vai juntando as peças do quebra-cabeça. Primeiro, a gente só vai anexar os nossos nodes, no caso a gente tem dois, que é o LLM Call, que a gente aqui está nomeando e passando o objeto. Então a gente chama de LLM Call, passando o LLM Call, assim como toNode, passa o toNode. E aqui vão ser os edges. Os edges basicamente vai ser as ligações de um para o outro. Ou seja, se eu estou falando que o meu Agent Builder ele vai ter um edge que é start para LLM Call, eu estou fazendo essa ligação aqui. Ou seja, ele vai sair daqui para cá. Se eu estou fazendo um conditional edge, eu tenho que passar 3 parâmetros. O parâmetro de onde ele vai startar, o segundo que vai ser a função condicional, e o terceiro vai ser quais são os locais possíveis dele ir. Então, por exemplo, eu estou falando que vai sair essa edge condicional, ela vai iniciar no LLM Call.
ela vai utilizar essa função para decidir para onde ela vai e que os lugares possíveis dela ir só podem ser dois. Ou ela vai para o toNode ou ela vai para o fim. E, para encerrar aqui, a gente também tem que lembrar que o toNode, depois dele chamado, ele tem que voltar para a nossa LLM. Então, aqui eu até escrevi errado, né? É LLM call. Então, perfeito. Aqui a gente cadastrou os nossos nodes, a gente fez o vínculo do fluxo que a gente necessita e agora a gente compila. Fazendo a compilação, agora todo o resultado vai dar certo. Então, aqui se eu já tinha até testado, né? Mas se eu vim aqui e rodar, não, no caso não é esse, é Quick Start. Aí aqui, aí deixa eu resolver agora. Vamos lá, toCall ID. Então esse ID aqui é obrigatório quando a gente for chamar o nosso node. Então aqui, ó, a nossa task é obrigatório que a gente passe um toCall ID. Esse objeto aqui, ele é obrigatório a gente passar. Esse parâmetro é obrigatório da gente passar. Então, se eu vim aqui agora... É perfeito. A gente pegou o ID da nossa... Quando a gente chama, ele gera um UID da nossa chamada para a ferramenta, que é a nossa tool. Basicamente, a gente passou aqui uma pergunta, né? Adicione 3 mais 4. Ele chamou a toCall, chamou aqui, chamou a função add, passou os parâmetros 3 e 4 e retornou a toMessage retornou como 7. E aí, basicamente, a IA juntou toda essa informação, ou seja, o usuário perguntou adicione 3 mais 2, a toMessage retornou como 7, e aí ele junta tudo isso numa mensagem bonitinha, né? A soma dos valores de 3 e 4 é igual a 7. Então, basicamente aqui, o que eu queria mostrar para vocês é que a gente sempre vai precisar desses não, né? Mais 1, 2, 3, 4 componentes, ou seja, a gente vai ter nosso node, a gente vai ter nossos edges, ou seja, nossos vínculos de qual vai ser o caminho possível, e a gente vai ter nossas ferramentas. Além disso, a gente também tem o estado, né? Cada vez que a gente chamar um node, cada node que a gente tiver, a gente vai ter o seu estado para a gente ter a nossa observabilidade e o tracing do que está acontecendo. Eu tinha até subido aqui no Langsmith e ele mostra aqui basicamente como funciona a LLM, né? Então, ele vai ter o nosso node start, onde o humano vai mandar a mensagem, né? Então, por exemplo, adicione 3 mais 2. Ele vai cair no nosso segundo node. E aí a gente vai passar aqui. E a IA retornou pra gente, né? Que ele quer utilizar o toNode add e os parâmetros que a gente vai passar é igual a 3 e b igual a 4. Ele cai no toNode. O toNode retorna a resposta como 7. E aí o toNode sempre retorna de volta pro LLM call. E aí ele junta tudo e retorna para o usuário. Então a soma de 3 e 4 vai ser igual a 7. Então, aqui foram 1, 2, 3, 4 estados diferentes. E ele sempre vai anexando as conversas para a gente guardar esse tracing futuramente. Nos próximos vídeos, eu vou continuar seguindo aqui a documentação e apresentando os tópicos para vocês, questão de persistências, de memória, de tracing, de streaming. Então, hoje foi mais o basicão. Eu posso até disponibilizar esse código, mas o código que eu tenho aqui é basicamente o que tem nessa página aqui, para vocês entenderem, só que de uma maneira mais didática. Qualquer dúvida vocês podem adicionar no comentário que eu vou estar respondendo. E é isso, pessoal. Espero encontrar vocês depois.